No dia 14 de junho de 1830, a França deu início à sua ocupação na Argélia. E depois disso, a vida desses países nunca mais foi a mesma. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogalizando a História, e hoje a gente vai te contar sobre a ocupação francesa na Argélia. Antes de mais nada, a gente quer te lembrar que o Vogalizando a História também está em outras redes sociais. Seria bem legal se tu seguisse o nosso perfil no Instagram, visse a gente no TikTok e caso tu queira e possa, tem também planos para tu assinar ali no PicPay que vai ajudar bastante a gente. Caso não use o PicPay, pode fazer uma doação pra gente no Pix também. O nosso Pix é o nosso e-mail, vogalizandoahistoria@gmail.com. A Argélia é o maior país da África. Esse título era do Sudão, mas em 2011, quando o Sudão do Sul conquistou a sua independência, levou metade desse território embora. Então a Argélia tomou a dianteira. A capital do país é a cidade de Argel, e a religião predominante é o islamismo, simbolizado no verde da bandeira e também na estrela e na lua. O norte do país é banhado pelo mar Mediterrâneo, e cerca de 90% da população vive nessa região. Pouca terra no país é cultivável, principalmente no sul, onde fica o deserto do Saara. E inclusive... Pô, deu uma... desafinada, né? Por lá passa a Trans-Sahara Highway, uma rodovia que liga Argel a Lagos, na Nigéria, passando pelo meio do deserto. Muitos povos e impérios viveram na região da Argélia. Um dos primeiros registros existentes é o do reino da Numídia, que ocupava a parte norte do país e um pedaço da Tunísia, onde ficava a importante cidade de Cartago. No ano de 46 a.C., o reino da Numídia passou a fazer parte do Império Romano. O povo nativo da região são os famosos berberes, que ainda hoje compõem a grande maioria da população. Contudo, boa parte da cultura é de influência árabe, tanto que berbere e árabe são as línguas oficiais do país, embora também se fale um pouco de francês. No ano 634, o profeta Maomé morreu, só que os muçulmanos continuaram a propagação da fé islâmica, saíram da Arábia e seguiram para o Oriente e também para o norte da África. Nesse processo, no século VII, os árabes islâmicos chegam na Argélia e começam o processo de islamização dos berberes, assim como a inserção da cultura árabe no seu cotidiano. A gente já falou isso aqui antes, mas essa expansão islâmica não parou no norte da África, porque os árabes e os berberes chegaram a conquistar inclusive a Península Ibérica, onde hoje estão Portugal e Espanha. Um dia a gente pode falar dessa conquista árabe na Europa, desde o começo até o dia que saíram de lá. A região do norte da Argélia, aquela banhada pelo mar Mediterrâneo, passou a ser dominada pelo Império Otomano a partir do século XVI, e só no Império XIX que os otomanos deixam de ser potência dominante, quando chegou uma outra potência, a França. Acontece que lá na década de 1790, a França comprou um montão de trigo dos argelinos, dizendo que depois pagava. Trigo esse que deveria ser utilizado na campanha do Napoleão no Egito. Só que em 1827 já fazia tempo demais que esse trigo não tinha sido pago. E o rei francês, o Carlos X, não queria pagar, porque ele entendia que não foi ele que comprou. Por que ele vai ter que pagar um negócio que não foi ele que comprou? Só que os argelinos estavam ficando cada vez mais chateados com essa demora. Eles colocaram aquela plaquinha fiado só com mais de 90 anos acompanhado dos pais. Promoção para essa fiada e ganho não. O cônsul francês Pierre Deval é então enviado para a Argélia para negociar com o governador de lá, o conhecido Hussein Dey. O cônsul expôs a ideia dos franceses de devo, não nego, pago quando quiser, só que não contava que o Dey era um cara muito bom em cobrar dívidas. Um debate acalorado entre os dois acontece e o governador argelino acerta o cônsul com um mata-moscas. Dizem que na cara. Tu acredita nisso? Dá pra acreditar. Com mata-moscas, aqueles com um desenho de mãozinha, sabe? Tá! Uma versão mais cômica do 300 de Esparta. This is Argélia! Ah! Extremamente ofendido, o cônsul sai dali dizendo que vai contar tudo pro rei. Isso foi em 1827, só 12 anos depois do fim do período napoleônico. Tu pode também conferir aqui no Vogalizando a História. E o rei, o Carlos X, não era um cara que estava nos seus melhores momentos. Ele era impopular, tanto na política quanto com o povo. E é bem comum que no meio de uma crise, um chefe de Estado invente alguma coisa para atrair popularidade e mascarar o problema. Tendo o incidente do mata-moscas como desculpa, ficou decidido que a França conquistaria a Argélia. Muita gente entendeu isso como uma conquista dos cristãos em cima dos muçulmanos. No começo, aconteceu só um bloqueio comercial, mas em 1830, 30 mil soldados franceses são enviados para a Argélia. Os argelinos até montaram uma defesa, mas enviaram só 20 mil homens, menos organizados
e menos equipados que os franceses. Apesar de fazer parte do Império Otomano, a Argélia tinha independência desse império, e os otomanos não fizeram muita coisa quanto à sua invasão. Menos de um mês depois, o Dey se exila na Itália e a Argélia é conquistada. Carlos X ficou feliz da vida, mas a vida nem sempre é um morango. Acontece que a popularidade dele não aumentou, e as decisões que ele tinha tomado antes queimaram legal o filme do cara. Aquele representava o retorno do absolutismo na França. Aquele rei que faz o que quer e quando quer. Tudo aquilo que foi combatido durante a Revolução Francesa. E os caras não passaram por 10 anos de revolução, de morrer um monte de gente, para voltar no mesmo lugar onde pararam. Ainda mais com um rei parente do rei que eles cortaram a cabeça. O Carlos X estava ignorando por completo as decisões populares nas eleições legislativas e estava governando por decretos, que impedia a participação do povo no governo. Aí não teve jeito, e vários setores da burguesia saíram às ruas na famosa Revolução de Julho. Os caras montaram trincheiras improvisadas pelas ruas e exigiram a deposição do rei, que não teve como se defender, porque as suas tropas estavam lá na Argélia. Mas que beleza, hein? Não deu outra. O Carlos renunciou. No seu lugar, entrou seu primo, Luís Felipe, que ficou conhecido como o Rei Cidadão. O processo de conquista da Argélia começou efetivamente em 1830. Mas se tu achou que os argelinos iam ter resistência em cima disso, tu acertou. Grupos argelinos se mobilizaram para defender o seu país, tendo como líder o emir Abdelkader, que apesar de jovem era muito respeitado pelos árabes que viviam no sul da Argélia. Ele montou grupos com milhares de homens e fez ataques em cidades que tinham sido dominadas pelos franceses. Quem governava a Argélia nessa época eram líderes militares franceses, só que eles trocaram de posto várias vezes durante a década de 1830. O que não representou estabilidade nesse governo. Quem fez o jogo virar para os franceses foi o general Thomas Robert, veterano das guerras napoleônicas e que esteve na brilhante Batalha de Austerlitz. E esse cara foi quem liderou os mais brutais ataques franceses do período. Massacres a populações inteiras e desrespeito a tratados de divisões de terras com os argelinos foram frequentes. Um processo de limpeza étnica começou durante a gestão do Thomas Robert e acredita-se que 1/3 do exército francês esteve na Argélia e entre 15% e 30% dos argelinos morreram no período. Em 1846, ele deixou a Argélia, mas já tinha organizado as forças francesas e enfraquecido a resistência. O Abdelkader se rendeu em 1847, mas é um dos grandes heróis da história da Argélia até hoje, representando a resistência contra a dominação francesa. E a partir de 1848, a Argélia passa a ser parte do território da França, deixando de ser uma colônia. Dessa maneira, franceses são incentivados a morar na Argélia para deixar o país mais parecido com a França. Terras argelinas foram confiscadas e propriedades privadas foram tomadas. Começa então uma reforma educacional e uma valorização da cultura francesa em cima da argelina. Houve resistência nesse período também, mas não com a mesma força daqueles liderados pelo Abdelkader. As táticas utilizadas geralmente eram de guerrilha e não tiveram nem chance contra a brutalidade dos franceses. Esses combates só vieram a ser encerrados a partir da década de 1870, mas aí já eram mais de 40 anos de luta entre argelinos e franceses. Aí, com mais franceses vivendo no país, uma elite colonial começa a se formar, e esses colonos são chamados de pieds noirs, pés pretos. Um processo de crescimento estrutural começa a acontecer, com a construção de estradas, escolas e hospitais, que geralmente funcionavam em francês, mas que os argelinos poderiam usufruir também. Só que os melhores serviços eram oferecidos nas principais cidades do país. Só que como as populações argelinas tinham fugido dali ou tinham sido expulsas, elas geralmente não tinham acesso a eles. Havia educação básica para os argelinos, mas só para quem vivesse nas grandes cidades. Além disso, a fome, doenças e a falta de emprego foram problemas que assolaram a Argélia por bastante tempo. Na década de 1880, aconteceu um evento que mudou a história da África para sempre. A Conferência de Berlim, que foi presidida pelo líder do Império Alemão, o Otto von Bismarck. Essa conferência não contou com a participação de nenhum país africano e ela tinha como objetivo dividir entre os países europeus o território da África. Não, tu não entendeu errado. Os europeus fizeram uma reunião para definir como eles dividiriam o território africano sem consultar nenhum africano. Os europeus até chegaram em acordos, mas uns acharam que tinham mais terras que os outros achavam que podiam desrespeitar o acordo e outros achavam que os outros estavam com terras demais. A Conferência de Berlim foi uma das causas das crises na Europa que acabaram culminando na Primeira Guerra Mundial.
E tu sabe, quem lutou ao lado dos franceses nessa guerra? Isso mesmo, os argelinos. Vendo aí uma oportunidade de conseguir respeito e ascensão financeira, cerca de 200 mil argelinos se alistaram para o exército francês e ajudaram a defender o país, o que foi um fator decisivo para a Argélia. Vários argelinos passaram a viver na França e aqueles que viviam na Argélia foram pouco a pouco conquistando direitos civis, como o direito ao voto, por exemplo. E havia camadas da população argelina que defendiam o envolvimento francês na política do país, que só achavam que os direitos dos franceses que viviam na Europa deviam ser os mesmos direitos dos franceses que viviam na Argélia, inclusive para a população nativa. Mas também existiam movimentos nacionalistas que visavam a separação do território francês e argelino. E em meio a debates acalorados sobre essa questão, que começa a Segunda Guerra Mundial. Só que nessa guerra, a França não estava indo muito bem. Ela foi ocupada pelos nazistas em 1940 e no mesmo ano, batalhas também aconteceram no norte da Argélia. Da mesma maneira que os argelinos atuaram ao lado dos franceses na Primeira Guerra Mundial, eles também atuaram ao lado deles na Segunda, tendo inclusive papel decisivo numa importante batalha na cidade de Argel, que deu a vitória para os aliados. Quando a guerra termina, a França está do lado vitorioso e com o fim da guerra é criada a Organização das Nações Unidas, que começa a debater sobre a independência das colônias europeias, deixando a França, que não estava nos seus melhores dias, numa posição bem delicada. Uma série de crises já acontecia dentro das suas colônias antes da guerra, e depois dela, as coisas ficaram um pouco mais difíceis. A Argélia não era a única colônia francesa na África. A França também tinha conquistado o território de Senegal, Tunísia, Marrocos, Costa do Marfim, Camarões e até Madagascar. E a independência era um debate em cada um desses lugares. Em 1946, pouco mais depois de um ano do fim da Segunda Guerra, começa a Guerra da Indochina, também uma colônia francesa lá na Ásia. E essa guerra tinha como objetivo a independência do país. Foram 8 anos de combate que terminaram com a derrota francesa. Hoje, a Indochina não existe mais. O território que ela compreendia é hoje o Laos, Camboja e o Vietnã. Além da derrota militar, os franceses sofreram também com uma baita derrota moral. Na Argélia, apesar dos argelinos já serem considerados cidadãos franceses com o mesmo direito de qualquer outro cidadão e com cada vez mais argelinos indo viver em território europeu, a independência ainda era um desejo de boa parte da população. Acontece que em 1945, pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial, aconteceu o massacre de Sétif, onde autoridades francesas e grupos de pieds noirs fizeram ataques contra cidadãos argelinos. Veja bem, o nacionalismo argelino ficou muito forte durante a Segunda Guerra Mundial e havia o sentimento de que a França havia sido ingrata com eles, porque de 1942 a 1944, a capital do governo da França Livre, o governo francês fora da França ocupada pelos nazistas, liderado pelo Charles de Gaulle, era em Argel. O próprio de Gaulle chegou a declarar que a França tinha obrigações com os muçulmanos na Argélia. E no dia 8 de maio, o mesmo dia que a Alemanha nazista se rendeu, argelinos foram às ruas para comemorar e para prestar homenagem aos falecidos. Só que não estava permitido demonstrações nacionalistas por parte dos argelinos, o que não foi respeitado. Porque alguns jovens ergueram bandeiras e as autoridades responderam a isso com uma brutalidade muito grande. Um empurra-empurra começou e uma confusão generalizada tomou conta da cidade. Os argelinos dizem que foram os franceses que começaram, os franceses dizem que foram os argelinos. E depois dessa confusão, 84 pieds noirs são assassinados. E a resposta francesa foi um massacre no contra-ataque. Fontes francesas dizem que 8 mil argelinos foram mortos. Fontes argelinas dizem que foram 45 mil. Esse evento ficou entalado na garganta dos argelinos até 1954, quando começa a Guerra da Argélia, que tinha como objetivo a sua independência da França. Conforme viram que seus objetivos não seriam atingidos, os nacionalistas se dividiram em vários grupos e alguns deles eram bem radicais. E em 1954 é criada a Frente de Libertação Nacional, que uniu todos esses grupos sob uma só bandeira, com o objetivo da independência da Argélia. Claro, haviam divergências, mas a ideia era unir um grupo forte para combater o inimigo em comum, no caso, a França. O grupo, além de tentar a independência na base da diplomacia, também tinha militantes que pregavam a luta armada, formando o Exército de Libertação Nacional, que fez ataques contra alvos militares e civis europeus.
Para combater o grupo, 400 mil soldados franceses foram enviados para a Argélia ao todo. E o uso de tortura foi bem frequente. Para quem quiser uma indicação de filme que retrate bem esse período, tem a Batalha de Argel, que chegou a ganhar o prêmio principal no Festival de Veneza e teve 3 indicações ao Oscar, incluindo de melhor filme em língua estrangeira. Para a França, a independência da Argélia era uma questão muito delicada, porque ela não era uma colônia, ela era parte da França. Então reconhecer essa independência seria perder território francês. E nem todos os argelinos detestavam a França. Houve grupos de muçulmanos que atuaram na guerra ao lado dos franceses. E na própria França também houve manifestações. Enquanto parte da população era contra essa separação de Argélia e França, houve manifestações também para que o governo francês reconhecesse a independência argelina. E isso ficou mais evidente em 1961, quando foi feito um referendo e 75% dos franceses eram a favor da independência da Argélia e do fim da guerra. Quem convocou esse referendo foi o então presidente francês, Charles de Gaulle, aquele cara que era um grande herói de guerra e muito popular entre os franceses. Ele achava que não tinha como impedir a independência da Argélia e chegou a declarar que os argelinos tinham o direito de escolher o seu próprio destino. E aí colonos franceses que viviam na Argélia se sentem traídos pelo de Gaulle e criam um grupo, OAS, Organização do Exército Secreto, que começa a fazer atentados terroristas com o objetivo de desmoralizar o governo francês e forçar os argelinos a pararem a guerra de independência. Em 1956, Marrocos e Tunísia conseguem a sua independência da França, mas da Argélia os franceses não queriam abrir mão. Chegaram até erguer cercas de arame farpado na fronteira entre esses dois países, iluminadas por holofotes durante a noite para evitar que suprimentos chegassem aos argelinos. Foram 8 anos de guerra e 300 mil argelinos mortos. Mas fontes argelinas dizem que esse número pode chegar até 5 vezes mais. Do lado francês, aproximadamente 30 mil pessoas perderam a vida, e os Pieds Noirs passaram a ser hostilizados pela população. Mais de 1 milhão deles deixaram suas terras, negócios e empregos e foram viver na França, onde também foram hostilizados. Eram franceses demais para viver na Argélia e argelinos demais para viver na França. E essa é uma questão delicada na França até hoje, porque boa parte da população é muçulmana descendente de argelinos e sofrem com preconceito por parte de franceses mais tradicionais. O jogador Benzema, descendente de argelinos, por exemplo, não cantava o hino da França quando jogava por sua seleção. Dizia que esse hino incita a guerra e que ele não gosta disso. A propósito, outro jogador famoso, o Zinedine Zidane, também tem descendência argelina. A Guerra da Argélia teve fim em 8 de março de 1962, com a assinatura do Acordo de Viena. Um governo provisório já tinha sido montado alguns anos antes com a Frente de Libertação Nacional à frente da política da nação. E foi inclusive feito um referendo onde se viu que a maioria esmagadora da população apoiava essa independência. A partir de 5 de julho de 1962, a Argélia estava independente. Vários outros países africanos conseguiram a sua independência a partir da década de 1960. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se tu já foi na Argélia, já conheceu um argelino, já viu a Argélia no mapa, já viu a bandeira da Argélia ou já ouviu falar na Argélia, tu podias mandar esse vídeo para quem não conhece, para quem já conhece, né? Pode mandar, não tem problema. E também se inscrever aqui no Vogalizando a História. Confere a gente nas redes sociais também. Não esquece de ver a gente lá. Um beijo. Vamos se amar. Vamos fazer assim, ó, Guerra da Argélia.